Olá, boa noite. Foi divulgado hoje o laudo do acidente que matou o músico Fausto Pará em novembro do ano passado em Sorocaba. Para a polícia, o carro que bateu no veículo do jovem de 21 anos estaria até 100 quilômetros acima da velocidade permitida. Na ocasião, o motorista fugia de uma viatura da PM. Os delegados classificaram o caso como emblemático, onde o suspeito atentou contra a vida e assumiu a responsabilidade de matar. A polícia técnica entregou o segundo e último laudo que definiu detalhes do acidente. A perícia constatou que o motorista levou somente 8 segundos para andar 300 metros. Com os pontos inicial e final da via do acidente e o tempo percorrido, ficou constatado que o motorista dirigia a 135 km por hora quando bateu no outro veículo e matou o músico. Não há dúvida, porque a questão é científica, ela é matemática. A perícia ela reconstruiu todos os fatos, simulou de forma fiel todos os fatos, o trecho que foi percorrido, o tempo em que esse trecho foi percorrido, os danos causados nos dois veículos, todos esses fatores somados chegam a um resultado científico que é incontestável. A velocidade é bem acima do permitido na Avenida Antônio Carlos Cómetre, no Campolim, Zona Sul. Em alguns pontos, o carro não poderia passar dos 30 quilômetros. Quem conduz um carro, ou seja, a essa velocidade, a mais de 100 km por hora acima do permitido legal, sim, assumiu o risco de produzir o resultado morte. Câmeras de monitoramento da Urbis registraram o momento em que o carro de luxo passa em alta velocidade ao fugir da viatura da PM, ultrapassa 3 sinais vermelhos e atinge o veículo de Fausto. O motorista, Romualdo Fernando Siqueira, de 34 anos, havia acabado de sair deste posto de combustíveis sem pagar os R$ 56 do abastecimento. Como a fiança de R$ 50 mil não foi paga durante o flagrante, o suspeito foi preso por furto, direção perigosa e agora deve responder também por homicídio doloso. Ele ainda está preso, continuará preso, será, creio eu, levado a júri, será pronunciado e aí ele vai ser julgado pelo próprio povo, que é o que prevê a legislação brasileira. O acidente de trânsito é um crime e um crime tem que ser encarado, ou seja, com as penas da lei. Os pais do músico acompanharam a divulgação do laudo desde o começo. O trabalho dos policiais chegou a ser elogiado por quem pede justiça em nome do filho. E parabéns, são profissionais de verdade, são anjos da justiça. Fausto iria completar 22 anos no mês que vem. Ele vinha se dedicando bastante à música, né? Já vinha fazendo apresentações, tinha composições próprias, letra e música, poesias. Né? Ele vinha se dedicando bastante e agora ia fazer a faculdade de música também. Se você considerar a média de vida brasileira, é de 70 a 75 anos, pelo menos 50 anos ele tirou do meu filho. E não pode ficar impune. E nesta quinta-feira também, caixas eletrônicos de um hipermercado do bairro Campolim, também em Sorocaba, foram explodidos. O local teve que atrasar aproximadamente em 1 hora a abertura aos clientes. Funcionários tiveram que esperar no estacionamento por conta da perícia. Segundo a Polícia Militar, por volta de 5h50 da manhã, 4 homens encapuzados aproveitaram a entrada de funcionários e invadiram o local. Com dinamites, eles explodiram um caixa eletrônico e danificaram outros 3. Em seguida, fugiram levando parte do dinheiro. Toda a ação durou 2 minutos. Na saída, os suspeitos ainda renderam um funcionário no estacionamento e roubaram as chaves do carro para impedir uma possível perseguição. O veículo teve que ser guinchado. Este homem é dono de um salão de beleza próximo aos caixas e conta que a explosão causou um grande estrago. Os blindex estouraram, produtos vazaram pelo chão, caído, quebrado. O forro também está um pouco danificado, está caído. Muita água pelo chão, estourou o encanamento, né? Não tem luz. Este foi o segundo ataque a caixas eletrônicos na região em 4 dias. No domingo, 4 homens encapuzados e armados tentaram explodir um caixa de um posto de combustíveis em Araçoiaba da Serra.
Os bandidos fugiram sem levar o dinheiro e uma dinamite ficou para trás. O GAT foi acionado para detonar o artefato. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do hipermercado disse que o local tem câmeras de vigilância. As imagens devem ser entregues à polícia. Afirma ainda que ninguém ficou ferido durante a ação. Ainda em Sorocaba, no Jardim Novo Mundo, um adolescente foi preso suspeito por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, o rapaz tentou fugir, mas foi capturado. Com eles foram encontrados 3,5 kg de maconha, 24 porções de crack e uma balança de precisão. A ocorrência foi apresentada no DP de Votorantim e o adolescente agora permanece à disposição da Justiça. E mais tráfico em Sorocaba. 2 menores e um maior foram detidos suspeitos por tráfico de entorpecentes. Os casos foram nos bairros João Romão e Jardim Hungarês. De acordo com a polícia, foram apreendidos mais de 200 porções de cocaína e crack, além de aproximadamente R$ 400. O homem de 25 anos foi encaminhado ao CDP de Sorocaba e os 2 menores liberados aos responsáveis. E na rodovia Castelo Branco, 50 mil cigarros foram apreendidos. De acordo com a Polícia Rodoviária, as caixas vieram do Paraguai e seriam vendidas em São Paulo. A mercadoria foi levada à sede da Polícia Federal. Um homem e uma mulher que estavam com os cigarros foram liberados depois de pagar fiança. 70 quilos de fios de cobre foram apreendidos durante uma operação em Jundiaí. A fiscalização foi feita em 2 estabelecimentos que vendem sucata. Um deles, nada foi encontrado. Já no outro, na região sul da cidade, é que o material foi apreendido. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Jundiaí, há a possibilidade de que esses fios tenham sido furtados da Avenida 9 de Julho em dezembro do ano passado. Os donos dos estabelecimentos foram notificados por irregularidades administrativas e o material foi levado à perícia. Denúncia. Moradores dos jardins Vera Cruz e Zulmira, em Sorocaba, reclamam da quantidade de acidentes de trânsito em avenidas movimentadas nesses locais. O motorista que percorre este trecho do complexo Mário Covas, no Jardim Zulmira, em Sorocaba, quase não tem visibilidade ao entrar na rua Humberto de Campos. Por sua vez, quem vem pela Humberto de Campos muitas vezes não obedece à sinalização, mesmo com 3 placas de pare e a pintura no chão. O trecho é movimentado, liga a zona oeste à zona norte da cidade. Enquanto gravávamos a reportagem, o motorista não respeitou o alerta e precisou brecar para não bater. Em poucos minutos é comum presenciar situações como esta. Outro problema é que a rua sempre teve 2 mãos, mas agora esse trecho é de sentido único. O fato de a faixa amarela ainda estar visível confunde o motorista. Para José, que mora aqui há 30 anos, isso causa os acidentes. Como a avenida foi inaugurada há praticamente 1 ano, então o povo que vem, embora pareça sinalizado, mas eles não têm uma visão clara do perigo que é aqui. No dia 2 de janeiro, um guincho entrou na contramão e bateu neste carro, ferindo um dos passageiros. Fábio mora bem frente ao trecho e perdeu as contas de quantas vezes ajudou quem se acidenta por aqui. Aqui eu já vi de tudo, acidente de carro, acidente de moto, acidente com vítima fatal, com vítima grave, com vítima leve, tudo que você possa imaginar que já aconteceu. Moradores e quem trabalha na região querem melhorias na sinalização. Precisa de sinalização de solo, urgente. Com unha de gato, tartaruga, para a pessoa não passar aqui. Eles estão invadindo aqui, entrando na contramão. Já nesse trecho da Avenida Santa Cruz, também na zona oeste de Sorocaba, os acidentes são tão comuns que mesmo com a sinalização para estacionamento, ninguém arrisca deixar o carro parado aqui. Clientes e funcionários de empresas já tiveram prejuízos. O limite de velocidade aqui é de 50 km por hora, mas muitos motoristas não respeitam. Mais adiante, na mesma via, há um radar. O resultado da imprudência é esse. Um carro destruiu a fachada da empresa de assistência técnica de Emerson. 2 esquinas acima tem o semáforo e já tem uma descida, então o pessoal acelera até o próximo radar. E nós estamos intermediários nesses 2 pontos, que é o radar e o semáforo. Em julho de 2013, o jornalismo da TV Sorocaba mostrou que moradores do Jardim Vera Cruz reclamavam das condições daquela avenida. Em outubro, as câmeras de uma outra empresa registraram o momento em que um carro perdeu o controle naquele trecho e destruiu o portão. Depois de alguns segundos, o motorista saiu como se nada tivesse acontecido. Quem arcou com o prejuízo foi a proprietária Regina. Indignada com a frequência de acidentes no local, ela já solicitou uma lombada, mas ainda não foi atendida. Nós queremos um redutor para ver se isso resolve. Para que ter tanto acidente assim, né?
Uma coisa tão simples para resolver um problema tão grave. Em nota, a Urbis esclarece que a Avenida Mário Covas é preferencial em relação à Rua Humberto de Campos e tornou-se uma via secundária, o que favorece a visibilidade dos motoristas. No local foi realizado um reforço da sinalização de parada obrigatória para alertar os motoristas. O trânsito no trecho também deve ser favorecido após a implantação de um novo pontilhão. Em relação às faixas amarelas que ainda estão visíveis, a empresa informa que vai enviar uma equipe para resolver o problema. Já na Avenida Santa Cruz, a Urbis afirma que é uma via com descida e subida, o que pode favorecer o abuso da velocidade. Destaca também que a via é sinalizada, possui placas de regulamentação de velocidade máxima, sinalização de solo, 6 radares de velocidade. Agora, o setor de engenharia vai estudar outras medidas para que a velocidade máxima permitida seja respeitada. Olha só, vou te falar, você é casado ou casada há algum tempo? Bom, se for e estiver ao lado do companheiro ou da companheira agora, olhe bem um para o outro e façam algumas perguntas do tipo: como está o casamento? Bom? Ruim? Dá para melhorar? Então, preste atenção nesta reportagem. Muitas vezes, na correria do dia a dia, os casais acabam caindo na rotina e se distanciando. E você, o que faz para não ser vítima da mesmice no relacionamento? Passeios, lazer, parque. Tá sempre fazendo uma surpresa para ela, né? É isso daí que sempre torna mais alegre. Mas nem sempre tem jeito e a separação acaba acontecendo. Segundo o IBGE, em 2011, o Brasil registrou a maior taxa de divórcios em 27 anos, chegando a 350 mil separações. Mas isso nem sempre é ruim. Para este casal, o divórcio foi uma boa saída. Casados por 27 anos, os dentistas estão separados há 3. E todo o processo foi tranquilo, através de um momento de autoconhecimento. Nós descobrimos o grande laço de um amor que existe entre a gente, que não é um amor de casados, é um amor universalista, né? Como a gente tem pelas pessoas. E dentro disso nós decidimos o que era melhor para a gente. E nós percebemos que o melhor para a gente éramos viver separados mesmo, porque nós éramos grandes amigos. O casal tem 2 filhos que encararam numa boa. Surpresos mesmo ficaram os amigos e alguns familiares. Os amigos mesmo não acreditavam, porque a gente sempre se deu muito bem, né? Falaram assim, mas como? Vocês são um casal exemplar, né? Mas as nossas emoções estavam pedindo isso. A maioria só ficou sabendo depois que já tinha assinado divórcio. Tem um outro irmão meu que ficou sabendo já fazia quase um ano que eu tinha separado. O Taca e a Tânia se separaram do matrimônio, mas não dos negócios. Hoje em dia eles são sócios de uma clínica e trabalham em conjunto. E olha só que curioso, o namorado da Tânia é paciente do Taca. E quem pensa que ele acha estranho, se engana. Sim, senti que eu estava tratando uma pessoa como um outro cliente qualquer. A separação de Jéssica com o marido não foi nada amigável. Se casou depois de 2 anos de namoro. Quando ficou grávida, o comportamento do companheiro mudou. No namoro a gente não tinha briga, mas no casamento as brigas viraram constante, todos os dias. Chegou num momento que não dava mais. Infelizmente, casos como o de Jéssica não são raros. Para a psicóloga, é fundamental manter o respeito entre o casal. Ninguém casa a priori para se separar. Então, esses sentimentos todos fazem com que a gente perca essa cordialidade, né? Perca, inclusive, a solidariedade com essa pessoa. Então, assim, não deu certo, né? As coisas podem não dar certo, mas eu não preciso piorar. E eu preciso continuar conversando com essa pessoa para poder me resolver, pôr um ponto final, né? De fato, encerrar essa situação para que eu possa refazer minha vida ou num outro casamento, num outro tipo de relação. O primeiro passo é notar os sinais de desgaste físicos e emocionais. Do ponto de vista físico, é quando as pessoas começam a ter insônia, ganho de peso, aumento de peso exagerado, né, assim, ou menor. Eu não me preocupo mais com aquela pessoa, com as coisas que a pessoa quer. Então, acho que é um conjunto de sinais que podem ser tanto físico como comportamentais. Depois disso, é importante a conversa e até buscar por uma terapia. O comum é procurar ajuda do pai, da mãe, da tia, da avó, mas essas pessoas normalmente são tendenciosas. Então, às vezes, em vez de ajudar, acaba atrapalhando, né? Então, primeiro o casal tentar conversar. Em segundo plano,
poder procurar uma ajuda profissional. O relacionamento deve sempre terminar de forma amistosa, principalmente quando há filhos envolvidos. Mas saiba que antes de chegar nesse ponto, a relação pode ser salva. Basta o casal querer. Conhecer um restaurante novo por semana, fazer uma viagem para um lugar que a gente não fez, às vezes assistir um filme, que seja em casa mesmo, mas não, vamos fingir que estamos no cinema, pega a pipoca, desliga o celular, né? Faz uma situação ou cria uma situação diferente para o outro se sentir sempre muito especial. Tá certo. A sexta-feira deve ser de sol no período da manhã, com previsão de chuva à tarde e à noite. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Em Salto, as temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Em Jundiaí, a mínima será de 22 e a máxima de 34 graus. Em Itapetininga, a mínima deve ser de 21, com máxima de 34 graus. Futebol. O esporte geralmente nos remete a homens, certo? Errado. Um técnico de Sorocaba montou um time feito só de mulheres, que defende a cidade de Votorantim em competições. Mas o lance por lá vai além das disputas dentro de quadra. Em casa, na zona norte de Sorocaba, Bárbara faz tarefas domésticas para ajudar a família. Também divide a rotina com os estudos. Mas as conquistas, no canto do quarto, dão uma dica do que ela mais gosta de fazer. Como pivô no time de futsal, ela já ganhou troféus de artilheira e destaque em campeonatos regionais. Bárbara treina bastante, mas o exercício começa logo ao sair de casa. Depois que ela se despede da mãe, tem um longo caminho pela frente. Bárbara percorre 5 quilômetros a pé para vir lá do Mineirão, onde mora, até aqui na Vila Barão, onde treina 3 vezes por semana. Mas para ela este não é o maior desafio. A jovem joga futsal há 10 anos. Foi no time do treinador Guilherme que encontrou uma oportunidade para chegar a grandes clubes. É incentivo bom, né? Ele fala para continuar jogando e não parar. Mesmo sendo pequeno aqui, mas uma hora você vai crescer. E você estando lá na frente é uma coisa muito boa para você erguer sempre a cabeça, nunca abaixar. Ela se destaca no time do treinador, ex-jogador das categorias de base do São Bento. O time, chamado Paulistano, foi fundado há 4 anos e é formado na maioria por jogadoras de famílias carentes e representa Votorantim em competições regionais e estaduais. Mas o fundador, técnico e também presidente pensa em algo mais do que competir no esporte. Aqui, o estudo também faz parte dos treinamentos. Para a gente conseguir títulos, para a gente conseguir bons resultados, a gente precisa se esforçar, a gente precisa treinar e aí sim querer o resultado. E para você, na vida também é assim, por exemplo, para entrar numa faculdade, você vai ter que se esforçar estudando, você vai ter que ter um foco, você vai ter que ter um caminho, vai ter que ter pessoas que te orientem para qual o melhor caminho, se realmente esse caminho que você quer seguir é o correto, e a partir daí acontecem os resultados. Depois de 3 meses longe das quadras, Nina voltou a jogar pelo Paulistano. Está focada na carreira de atleta, mas também deu pontapé inicial na Faculdade de Educação Física. Ele incentiva bastante todas a estar estudando, todas a tirar boas notas. Quem não tira nota, ele deixa fora de jogo, fora de campeonato. Então ele sempre está cobrando um bom estudo para nós. Os exemplos contagiaram Larissa. Aos 19 anos, ela já tem em mente o que pretende cursar. Eu pretendo fazer faculdade de radiologia, não tem nada a ver, mas é uma coisa assim que eu gosto e que eu acho que vai fazer bem para mim. Que eu tive uma contusão, né? E eu precisei desses exames assim de radiologia, daí eu achei uma coisa bem interessante. Já a Bárbara, que a gente viu no começo da reportagem, cursa o ensino médio e quer fazer educação física. Em julho, o time vai disputar os Jogos Regionais em Sorocaba, principal competição do ano. O caminho para a profissionalização é difícil, mas nada é impossível para essas meninas, que já fizeram e vão fazer muitos gols nos jogos e principalmente na vida. É isso aí, um golaço na vida. Participe dos nossos telejornais. Envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 3238-8804. O Noticidade termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. E amanhã, logo cedo, às 7 horas, você confere o Noticidade Manhã com Nolan Robertos.
Uma ótima noite para você e a sua família. Saúde e sucesso!